Bom, mais uma vez, Jesus conosco, e nós estamos aqui reunidos juntamente aqui no município de Picos, e intimamente ligado com as 4 casas espíritas de Picos, que é o Centro Espírita Chico Xavier, Centro de Estudo e Assistência Espiritual, que fica no Parque Exposição, o Lar Assistencial Maria de Nazaré, aqui no bairro Boa Sorte, e o Centro Espírita Francisco de Assis, no bairro Junco. São 4 centros espíritas que compõem o movimento espírita da nossa cidade de Picos. E graças a Deus, por conta deste movimento espírita, é possível estarmos realizando eventos dessa natureza e de outros tipos de eventos. Então, a partir de agora, a gente vai dar início às nossas atividades. Inicialmente, eu já quero pedir a Janilde, que está presente, que ligue sua câmera, se der para ligar, para fazer a nossa prece de abertura das atividades. Janilde está online. Janilde, ela não, acho que ela deve ter saído, então eu quero pedir ao senhor Valentim Neto para fazer a nossa prece de... Está aí, Janilde? Sim, sim. Pois faça a prece de abertura do nosso trabalho. Sim, com certeza. Amado Mestre Jesus, sempre conosco. Rogamos a vossa assistência, a vossa presença, assim como dos anjos protetores que nos guiam, que nos orientam, para que possa iluminar os palestrantes dessa noite, para que possa iluminar os dirigentes deste evento e a nós todos que estamos conectados neste momento de luz. Abençoa, Senhor, este momento, que possamos absorver todas as orientações, toda a fala dos nossos irmãos, Teodoro e Eudete, com muito amor, fazendo as transformações necessárias em cada um de nós, como cristãos, em nossos pensamentos, sentimentos, e que esse evento, Senhor Jesus, seja divisor de águas para muitos que aqui estão, possa nos fortalecer, nos iluminar, hoje e sempre. Ilumina, Senhor, mais uma vez te pedimos, nosso irmão Teodoro, nossa irmã Eudete, os nossos dirigentes desse evento e a nós todos. Te pedimos assim a permissão para darmos por iniciado o trabalho que ora se realiza. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, nós, há 18 anos atrás, nós demos início a essa atividade maravilhosa, essa atividade que era um sonho que nós da Casa do Centro Espírita Chico Xavier tínhamos menção de fazer, particularmente eu, tínhamos o ensejo de fazer um seminário onde a gente pudesse estar englobando as casas espíritas de Picos. E exatamente há 18 anos atrás, em janeiro de 2003, aliás, fevereiro de 2003, nós iniciamos o primeiro semestre, que é o Seminário do Movimento Espírita de Picos. Para que esse semestre chegasse à sua 18ª etapa, a 18ª edição, que é o tempo que nós temos de Seminário Espírita, onde nós tivemos a oportunidade de trazer palestrantes de vários locais do Brasil, trazendo essa difusão de conhecimento, de doutrina, de espiritismo. Para que tudo isso fosse possível no decorrer desses 18 anos, só foi realmente possível por conta da união das 4 casas espíritas, por conta desse seminário ser envolvido com essas 4 casas, onde todas as casas participaram juntamente, não medindo força, não medindo esforços, trabalhando no mesmo ideal espírita. Porque o evento espírita, ele só se solidifica, ele só se concretiza se todo mundo estiver no mesmo ideal. Não importa se o centro de estudo, se o Centro Francisco de Assis, se o Lamana faz uma atividade da sua casa específica, mas essa atividade é para o movimento espírita de Picos.
ela é do movimento espírita, porque ninguém consegue, né, fraquejar, arrebentar um feixe de vara que se agrega numa mesma união de forças. E estando unidos, nós somos uma opinião, nós não somos meros comentários, né, meras palavras. E para que esse seminário chegasse até hoje, eu quero dizer que todas essas casas foram extremamente importantes para que a gente conseguisse, mesmo online, na modalidade hoje, estar aqui presente. Então, antes da gente dar início às atividades, né, eu quero falar de uma pessoa importante no nosso movimento espírita, que recentemente, agora este ano, né, ela desencarnou, né, que é a dona Conceição Hipólito. Para quem conhece a dona Conceição Hipólito, aqui da nossa cidade de Picos, né, ela era a presidenta do Centro Espírita Francisco de Assis. E a dona Conceição Hipólito, ela, durante muito tempo, ela foi um bandista, ela era um bandista, dona Conceição Hipólito, né? E ela teve essa migração da Umbanda para o Espiritismo a partir do momento que ela começou a compreender a doutrina, que ela começou a compreender o Espiritismo. A dona Conceição Hipólito, ela já estava com 92 anos, né? A sua sanidade mental já a atrapalhava um pouco, ela já dizia coisa com coisas. E ela foi muito importante no movimento espírita. Lembro-me quando eu fui fazer uma palestra na casa dela, porque era na casa dela, ela não tinha sede do centro espírita ainda, era na casa dela. E a casa dela, naquela época, após ter feito a migração da Umbanda para o Espiritismo, ainda tinha na casa dela os traços, né, do altar, todo aquele sincretismo religioso umbandista, ela ainda mantinha. Tinha vários santos, várias estátuas, várias imagens, um altarzinho ali em cima. Eu me lembro que eu fiz uma palestra sobre reencarnação na casa dela, e ela ficou muito satisfeita, muito grata. E Dona Conceição era uma pessoa muito humilde, né? Humilde financeiramente, humilde de conhecimentos intelectual, era analfabeta, não tinha conhecimento da leitura, mas tinha um conhecimento profundo de vivência, um conhecimento profundo de bondade, de coração, de amor, conhecida por todos como madrinha. Todos a chamavam de madrinha. Era um coração muito grandioso, né? E com certeza está fazendo falta e vai fazer muita falta para o movimento espírita de Picos, assim como outros também que partiram. A dona Conceição, logo em seguida, quando a Nilva Azevedo veio para o seu centro espírita Francisco de Assis para dar um suporte a ela, foi quando ela conseguiu montar a sede própria do Centro Espírita Francisco de Assis. Hoje, o Centro Espírita Francisco de Assis é presidido pelo Teodoro, que é o outro palestrante que vai fazer a segunda palestra, né? E o Teodoro é quem toma de conta do Centro Espírita, né, que está à frente da presidência, da coordenação dos trabalhos e tudo mais. E nós só temos a agradecer, né, a grande contribuição que Dona Conceição deu sobre a doutrina. Lembrando que eu falei que ela era analfabeta. Então, tudo que ela aprendeu de Espiritismo foi de ouvir, apenas de ouvir, porque ela participava dos estudos, ela participava de todos os trabalhos da Casa Espírita, e ali ela ia ouvindo e ia aprendendo. E assim, com o tempo, ela passou a fazer palestras, participar de tudo com seu conhecimento. E isso é muito valoroso, né? Esse é um videozinho que ela tinha sido gravado já antes dela falecer. Então, um pequeno videozinho curto, né, que é uma pérola, uma raridade, e eu quis trazer para que a gente pudesse estar aqui relembrando um pouco dessa ilustríssima senhora, que foi um dos baluartes do Espiritismo, né, um dos expoentes do Espiritismo em Picos, Piauí, Dona Conceição, e traz uma história rica, né, porque ela era umbandista e fez a migração da Umbanda para o Espiritismo. Transformou seus terreiros de Umbanda em um centro espírita Francisco de Assis, né, popularmente conhecido como Cefa. E para que a gente não se demore mais, né, naturalmente,
enquanto todo mundo vai se acomodando na nossa sala virtual, vai chegando, eu vou convidar a nossa companheira, também uma dos expoentes do Espiritismo em Picos, grande mesmo percussora, grande divulgadora, grande trabalhadora na seara espírita. Quando eu digo trabalhadora, eu não me refiro a trabalhar apenas nos centros espíritas, porque o espiritismo entrou nela e ela conseguiu externar esse espiritismo para toda a sociedade através da sua cultura espírita, do seu conhecimento, através dos seus trabalhos sociais, né? A Ildete Leite, que preside a Casa Espírita, a primeira Casa Espírita da nossa cidade de Pix, Centro de Estudo e Assistência Espiritual, no bairro Parque Exposição. A Ildete Leite, que é psicopedagoga, tem grandes conhecimentos, né, da natureza humana e do espiritismo. E isso facilita, né, a sua inter-relação pessoal, né, dentro da sua casa espírita e com as pessoas de fora. E eu quero convidar a nossa irmã de passar fala para que ela sinta-se à vontade e venha falar de espiritismo, venha falar de Cristo, venha falar de Jesus, venha falar de amor e caridade, que é isso que o espiritismo prega, que ela sabe falar tão bem. Ildete, seja bem-vinda e fique à vontade. Então, me perdoe aí, viu? Boa noite a todos, né? Queremos, nesse momento, agradecer realmente a Deus pela oportunidade que Ele nos propõe nessa noite. Boa noite a todos os amigos que aqui estão presentes, né? Que vieram para juntamente conosco, refletir acerca do Evangelho do Cristo. Obrigada pelas palavras, Moura, certo? Mas isso se refere a todos nós. Nós iremos, na noite de hoje, né, refletir num momento assim, extremamente importante. Está ouvindo, Moura? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Ouvindo, né? Certo. Então, nós vamos, né, nessa noite de hoje, nós vamos refletir um pouco acerca do Sermão da Montanha, né, o belíssimo Sermão da Montanha, que nós encontramos no Evangelho, com várias e várias parábolas belíssimas, para que a gente possa refletir durante a nossa existência aqui na Terra. Então, no momento que nós estamos vivendo, né, no momento de pandemia, um momento em que nós, como seres espirituais, vivendo essa experiência no corpo, fomos chamados, durante esse período, né, a fazer várias e várias reflexões acerca da nossa própria existência. Nós vivemos momentos, nós dormimos em 2019 de uma forma, acordamos em 2020 de uma forma diferente, onde tudo parou, onde todo mundo, o mundo inteiro, ele teve que parar, né? Nós tivemos que retornar aos nossos lares, e daí para lá perdemos amigos, perdemos muitas vezes familiares. Então a Terra passa por um momento importante, e esse momento se faz extremamente importante para que nós, humanos, possamos também refletir acerca do momento e, naturalmente, mudar a nossa conduta como seres espirituais que somos. Então, nós vamos falar, nós escolhemos o tema Bem-aventurados os misericordiosos, né, para que a gente possa, dentro desse tema, né, juntamente, cada um de nós, refletir acerca deste momento, acerca da nossa própria existência, fazendo um paralelo, né, o que nós, durante esses 2 anos, o que mudou na nossa vida, quais foram as atitudes que nós conseguimos modificar através da nossa conduta para com o próximo. Falar do bem-aventurados, os misericordiosos, é extremamente relevante, porque nós começamos a refletir a questão da misericórdia, né? Por que Jesus fala da misericórdia, além dos aflitos, além dos brandos? Por que ele nos chama a atenção acerca da misericórdia? Quando nós falamos de misericórdia, o próprio dicionário, ele nos conduz a refletir que misericórdia é uma palavra latina, né, que quer dizer desculpar, quer dizer sentir compaixão para com o outro. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra que a misericórdia é exatamente o perdão que nós devemos trabalhar constantemente na nossa vida. Então, meus irmãos, nós estamos na Terra vivendo experiências.
E todas essas experiências, elas são extremamente dadivosas, elas são extremamente importantes, né? Porque são experiências que fazem com que o nosso espírito se eleve, né? Que nós possamos elevar com grandeza a nossa alma, e para isso é necessário a vivência nos preceitos do Evangelho do Cristo, que é o baluarte, né? Que é o livro que nos conduz, é a felicidade em que nós buscamos, iniciando aqui na Terra, como prosseguindo no mundo espiritual. E perdoar os nossos irmãos é um ato de uma alma elevada, né? Um ato de grandeza, porque na nossa existência, diante dessas experiências, a todo momento, nós nos deparamos com situações, com momentos extremamente difíceis na nossa vida, né? Às vezes com familiares, outras vezes no próprio âmbito profissional, mas estamos diante daquelas experiências que nós conduzimos, né? Através das nossas ações, através dos nossos atos, seja agora no presente, seja em outrora, num passado muito distante. Mas a verdade é que a vinda do Mestre, trazendo todo esse leque de ensinamentos, foi simplesmente para nos ensinar a lei do amor, né? Para que nós aprendêssemos verdadeiramente, para que nós procuremos aprender com as nossas dificuldades, com as nossas provas, o verdadeiro sentimento do amor, né? Porque perdoar o outro nada mais é do que amar, é esse aprendizado do amar. Ninguém consegue amar sem antes burilar aquilo que nós temos muito forte dentro de nós, que é o chamado orgulho, que é o chamado egoísmo, que são as chagas da humanidade, que é a partir dele que todas as dificuldades da nossa vida se processam, é a partir dele que a sociedade sofre a violência, que a sociedade sofre aquilo que nós observamos no decorrer das nossas vidas, quando nós ligamos a televisão, quando nós ouvimos a mídia, né? Quantas situações difíceis que partem daquele sentimento que ainda não despertamos muitas vezes, né? E perdoar, segundo o Evangelho, significa isso, né? Significa esquecer, né? É uma concessão indefinida de oportunidade que nós temos para fazer com que aquele que nos agrediu possa evoluir, para que ele possa se arrepender, para que ele possa, a partir dali, liberar aquele sentimento ainda de magoar o outro, de ferir o outro, muitas vezes até de praticar o mal, né? Porque nós praticamos muitas vezes o mal, não somente na fala, mas muitas vezes também pelo nosso pensamento, quando nós desejamos que o outro não se dê bem na vida, porque fomos ofendidos ali no nosso orgulho, porque fomos afetados bem na nossa vaidade. E são esses momentos em que nós precisamos refletir acerca por que aquele momento se faz presente na nossa vida, por que aquela prova tão difícil se faz tão necessária, por que aquele momento tão de expiação mesmo, ele se faz necessário na nossa vida em determinados momentos, que muitas vezes não compreendemos. Tudo isso faz parte de um projeto reencarnatório de cada um de nós. Nós estamos aqui hoje vivendo aquilo que se faz necessário para que nós possamos dar um salto quântico na nossa espiritualidade, né? Para que nós possamos mergulhar dentro de nós e descobrir, conhecer as nossas mazelas, as nossas imperfeições, mas nesse conhecimento melhorar a nossa vida, a nossa conduta, mudar a nossa sintonia de pensar, a forma como nós pensamos, e principalmente mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que nós possamos evoluir espiritualmente falando e moralmente falando. Então, falar do sermão da montanha, do sermão do monte, é falar de amor, né? Falar do Evangelho do Cristo é trazer para a nossa existência, para a nossa vida, para o nosso refletir, aquilo que nós precisamos melhorar. Porque através do bem-aventurados misericordiosos, Jesus mostra a importância da aplicação da lei de causa e efeito nos nossos atos diários, né? Na nossa vida cotidiana. Tudo que nós fazemos ao outro, né, nós receberemos. Tudo que nós praticarmos de bom ou de dadivoso ou mal, nós receberemos de volta, porque é uma lei natural. A lei de ação e reação é uma lei natural, é uma lei que faz parte da natureza. Tudo que nós praticamos, nós receberemos. Tudo que nós pensamos, nós trazemos essa energia de volta para nós mesmos.
Por isso que nós vivemos, muitas vezes, na maioria das vezes, nós vivemos insatisfeitos, nós vivemos mal, porque a nossa sintonia ainda está muito arraigada, né, na lamúria, na maledicência, muitas vezes, na prática de atos que não condiz com esse amor. E o pensamento e o coração, a mente acoplada ao coração, é que direciona a nossa vida, é que nos traz a paz ou o desequilíbrio, a harmonia ou a desarmonia na nossa vida. Por isso, a espiritualidade tem nos chamado a atenção todas as vezes que nós estamos em contato com ele através das literaturas espíritas, ela nos chama a importância de refazimento do nosso pensamento, de aprender a pensar de forma altruísta, para que nós possamos atrair essas benesses para a nossa própria existência. Porque nós reclamamos, da maioria das vezes, dos outros, nós reclamamos do outro constantemente, mas nós esquecemos que a mudança ela deve começar em cada um de nós, certo? Que nós aqui precisamos melhorar para que o outro, através da própria convivência dele conosco, ele também possa melhorar a conduta dele, o comportamento dele. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, essa misericórdia que Jesus diz que nós obteremos é exatamente a tranquilidade que nós buscamos, né? É a harmonia que todo espírito encarnado e desencarnado ele deseja, que é essa harmonia interna, a felicidade é estar bem conosco mesmo, é estar bem com a nossa interioridade, com o nosso eu interior. E aí ele nos ensina que temos que compreender as pessoas, o nosso companheiro, as pessoas mais difíceis, aquele que prova a nossa paciência, aquele que prova a nossa intolerância. Meus queridos e minhas queridas, a reencarnação não tem erro. Nada na nossa vida bate a nossa porta por acaso. Nenhuma circunstância que nós vivenciamos na nossa vida, na nossa existência, ela está alheio, ela se faz necessária. É importante nós compreendermos e trazer para a nossa consciência isso, porque as pessoas que nós convivemos são exatamente os elementos que nós precisamos para o nosso amadurecimento espiritual, para nosso amadurecimento moral, para que nós aprendamos que é através da convivência e que nós despertamos os valores da alma, porque aprendemos a perdoar com a ofensa do outro. E o que significa esse perdão? E o que representa para nós essa misericórdia? Jesus disse, se somos misericordiosos, nós alcançaremos a misericórdia. O que isso verdadeiramente representa para nós que estudamos a doutrina espírita, para nós que ouvimos o Evangelho, que abrimos o Evangelho para refletirmos acerca de tudo isso? Então, é preciso mergulhar dentro de nós, para que nós possamos nos encontrar verdadeiramente, buscando a luz divina que todos nós trouxemos quando nós reencarnamos. Ninguém é somente mal, ninguém é somente bom. Vivemos num mundo de provas, de expiações, todos nós sabemos disso. A Terra é um planeta de provas e expiações, que passa um momento extremamente importante. A transição planetária chega, sabe, com força, digamos assim, ela chega para dizer para o homem, acorda, o dia é hoje, amar é agora, saio de discurso, às vezes nós colocamos tanta coisa bonita nas nossas mídias, e na realidade, no nosso dia a dia, é totalmente o oposto. Aquilo que nós postamos, que imaginamos acreditar, não vivenciamos. Então, a pandemia veio, porque faz parte da transição do planeta Terra. Então, muitos voltarão, certo? Muitos voltarão. E todos aqueles que não estiverem conectados com a força do bem, na realização do bem, começando esse bem pelos pensamentos, pelas atitudes, então, eles não ficarão na Terra. Então, nós estamos adentrando a uma nova Terra. A nova Terra, ela faz parte de espíritos que já não se machuca, já não se magoa com a ofensa do outro, que ele já se despiu de todos esses sentimentos de imperfeição. Por que nós nos sentimos magoados? Por que nós ainda nos sentimos feridos? Por que nós ainda acolhemos a dor com muita grandeza? Nós imaginamos e acolhemos a dor constantemente.
Então, se nós acolhemos ela, quem é que pode nos tirar ela? Somente nós. Então, é preciso, na nova terra em que nós estamos adentrando, nós fazermos esse movimento de reflexão, buscando a misericórdia. A misericórdia significa dizer que devemos perdoar sempre, quantas vezes for necessária, porque assim o Evangelho diz, se perdoardes aos homens, né, o vosso Pai também vos perdoará. Se perdoar, vosso Pai também vos perdoará. Ou seja, se nós formos imaginar quantas vezes nós erramos no decorrer do dia, e quantas vezes, muitas vezes, entramos em prece pedindo a Deus que nos perdoe por aquele momento em que deixamos que o desequilíbrio ele fizesse parte da nossa existência. Mas como é que nós erguemos as nossas preces a Deus e não mudamos a nossa forma de conduzir a nossa vida? Então, o mais importante do que a oração, meus queridos irmãos, é a reforma íntima. Mas a reforma íntima sem dor, que é a reforma íntima que nós conseguimos nos perdoar, que nós conseguimos entrar nessa conexão com o nosso eu interior e perdoar os nossos momentos de fraqueza, compreendemos que somos imperfeitos, mas que estamos prontos, né, para mudar o nosso comportamento, para mudar as nossas atitudes, para vivenciar a lei do amor, para já compreender dentro da nossa dimensão espiritual que o próximo é aquele a quem eu devo amar. É forte quando Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas. A primeira dimensão da nossa consciência, o nosso ato consciencial, deve ser exatamente a nossa conduta de acerca de nós mesmos, dessa grandeza que nós devemos travar em nós, essa luta, essa briga interna, para que a gente possa tomar consciência que precisamos compreender que existe um ser supremo que criou todo o universo, que criou todos nós, que criou a natureza tão bela, que há bilhões de anos esteve conduzindo os espíritos superiores para a criação da Terra, para a formação da Terra, há bilhões de anos, para que um dia nós pudéssemos fazer dela nossa morada. Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de tudo. Mas dentro desse mandamento, ele diz, tu ama primeiro a Deus, e depois tu ama ao próximo. Né, está ligado ao outro. Os dois mandamentos que sintetiza a lei dos profetas, eles se contêm nesses dois mandamentos. E aí, nós ainda não compreendemos ainda acerca desse amor ao próximo, porque em todos os momentos, né, na maioria das nossas falas, nós estamos sempre reclamando de alguém, ou reclamando de alguma coisa. E nós esquecemos que as pessoas que estão ao nosso redor, elas fazem parte do nosso processo reencarnatório, do nosso processo de evolução, fazem parte do momento em que nós devemos eclodir a nossa consciência e compreender que erramos muito no passado, e que aqui estamos encontrando as situações, encontrando as pessoas que fazem parte da nossa melhoria, da nossa reforma, da nossa conduta, do nosso comportamento. O que seria de nós, eu costumo dizer, se não existisse o caluniador, se não existissem as pessoas difíceis na nossa vida, né? E aí precisamos entender que se faz necessário perdoarmos quantas vezes for necessário. Porque quando volta-se ao Cristo e diz, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Jesus, na sua grandeza ideal, diz, eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Faça isso sempre, quantas vezes se fizer necessário, porque é preciso compreender que cada um está numa dimensão espiritual. Nós estamos evoluindo, todos nós. Alguns, eles evoluem lentamente, eles conseguem evoluir lentamente, e outros não conseguem evoluir de forma nenhuma. E é preciso a gente compreender a necessidade de amar esse próximo. É preciso a gente compreender e vivenciar a necessidade de amar esse próximo. O amor ao próximo que Jesus recomenda é tão profundo que ele diz, ama também teu inimigo. Né? Tu também deve amar teu inimigo. Por quê? Porque todos nós fazemos parte de um processo de evolução espiritual. Todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados,
eles vão evoluir, eles estão em evolução, porque nós fomos chamados pelo próprio Mestre à perfeição relativa. Seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, está lá também a conduta que o Evangelho nos recomenda. E essa perfeição é exatamente essa conduta de melhora, essa conduta de reforma íntima, essa conduta de aprendermos a perdoar naturalmente, porque perdoar significa esquecer a ofensa. Todas as vezes que nós lembramos, nós vivenciamos o momento, nós atraímos a mesma energia que nos conduziu e que nos fez mal e que conduziu às nossas dores, muitas vezes de cabeça, de coluna, né, de estômago, porque fazem parte daquilo que nós captamos pelas nossas vibrações mentais. Por isso que é importante também modificar a nossa conduta mental, para que nós possamos, diante do nosso pensar, deixar que o nosso corpo ele fique leve, deixar que a nossa mente viva leve, para que a gente possa andar erguido, né, na certeza de que a cada momento nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos fazendo aquilo que estamos aprendendo através do Evangelho de Jesus. E perdoar, segundo o Evangelho, é muito melindroso, mas se faz muito necessário, porque o próprio Evangelho diz que existem várias formas, duas formas de a gente perdoar, né? Aquela que quando a gente se desnude daquele sentimento e perdoa do fundo do coração a ofensa, nós nem lembramos, né? E muitas vezes nós dizemos perdoar, né, mas não somos sinceros, não somos verdadeiros. E nós não enganamos a nossa consciência, nem enganamos aos anjos, aos espíritos amados, aqueles que nos protegem, aquele anjo de guarda que anda juntamente conosco nas necessidades nossas, com a maior dificuldade de entrar em conexão conosco, com a maior dificuldade de intuir algo que a gente possa viver melhor, porque nós vivemos extremamente com a mente acoplada de muitos pensamentos do dia a dia, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos conquistar, da problemática existencial. E aí nós esquecemos de mudar a nossa conduta mental para que nós tenhamos mais auxílio e que a gente possa compreender que a espiritualidade muitas vezes tenta nos informar, tenta nos ajudar, e nós nos acalmamos, e aí nós perdemos essa oportunidade. Então, muitas vezes dizemos perdoar da boca para fora, o que não é verdadeiro, né? As pessoas muitas vezes dizem perdoar, mas sua postura revela formas variadas de revide, quando muitas vezes a gente escuta alguém dizer assim, eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais, né? Eu perdoo, mas vou dizer-lhe umas verdades, como se a nossa verdade fosse a única, fosse aquela verdade que impera. Então, a verdade vai muito além do que nós imaginamos. Então, quantas frases a gente escuta quando a pessoa diz, eu perdoo, mas eu não esqueço, eu lembro todos os dias. Eu perdoo porque Deus há de castigar. Então, Deus não castiga ninguém, né? O que Deus faz é dar-nos a oportunidade, pelo processo da reencarnação, de retomar um novo corpo, de voltar, de reencontrar com todos aqueles que há necessidade desse aprendizado do amor. Alguns já retornam conosco, já tendo esse momento de simpatia, de boa energia. Outros são espíritos que nós não conseguimos alinhar, que temos dificuldade de nos alinhar, e que esses sim são extremamente importantes e que devemos ter um olhar diferenciado, porque são eles que no passado erramos, ou eles erraram conosco, e aí a energia, ela ainda vibra, nós ainda conseguimos captar tudo aquilo, e muitas vezes distratamos, muitas vezes levamos uma conduta diferenciada daquilo que o Evangelho tem proposto a todos nós. Então, meus queridos, nós devemos lembrar que não há perdão total sem compreensão. Para nós perdoarmos o nosso próximo, precisamos compreender, né, as limitações de cada um. Tem pessoas que ainda estão ali naquele momento, né? Ele não conseguiu ainda evoluir até onde se fez necessário. E lembrar do Evangelho. O que o Evangelho diz? Tratar todos da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos de que fizesse conosco. Se nós fizéssemos esses dois itens, nós estaríamos verdadeiramente cumprindo a lei do amor. Tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados,
Desejar para o outro aquilo que nós queremos para nós seria o ápice do amor, porque queremos o melhor para a nossa vida, desejamos o melhor para a nossa vida, queremos ser tratados pelo outro da melhor forma possível. Os nossos desejos são os melhores para conosco. Então, Jesus diz, o que tu queres para ti, tu deseja para o outro. Né? E o que nós estamos fazendo disso, meus queridos irmãos e irmãs? Como nós estamos vivenciando o Evangelho na nossa vida? Que tipo de atitude na nossa existência nós já podemos considerar que ela se refere a um avanço na nossa evolução? Porque o dia é hoje, né? Costumo dizer nas minhas falas, quem já me viu falando, e eu costumo repetir para que a nossa consciência ela possa entender que ninguém garante que daqui a 10 minutos vai estar vivo no corpo físico. Ninguém garante isso. Então, o momento é agora. O dia é hoje. O dia mais importante da nossa vida é agora, que nós estamos diante das pessoas que devemos dizer que amo, diante das pessoas que devemos dizer perdoe os meus erros, eu te perdoei do fundo do meu coração. Então, não podemos esquecer a célebre frase do Cristo, né, que está no Evangelho, através da fala de Bordeaux, aquele espírito lá, e colaborou também no Evangelho, quando ele diz, farás enfim, né, que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Então, não é isso que Deus, nosso Pai, faz constantemente, perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas? E quem somos nós, né, para guardar em nós a mágoa, o ressentimento, a raiva, todos esses sentimentos que são emoções negativas e que ela causa em nós, muitas vezes, o câncer, muitas vezes doenças terminais, porque são energias que, naturalmente, quando nós sentimos, essas energias, o nosso corpo é quem primeiro recebe. Tudo que nós pensamos, nós atraímos. Isso é uma grande verdade. Né? Se nós pensamos o mal, se nós pensamos na doença, nosso corpo adoece. Porque são informações que, a todo momento, nós estamos dando ao nosso corpo físico. E se o corpo ele é a roupa do espírito, a roupagem, a roupa do espírito, então, naturalmente, ele recebe essas informações através do perispírito. Então, não nos enganemos, né? Procuremos melhorar a nossa sintonia mental. Aconteça o que acontecer, né? Tudo passa, já dizia o nosso grande e sério irmão Chico Xavier. Tudo passa, e cada um de nós já vivemos experiências muito difíceis que imaginávamos não passar e que passaram. Todas as dificuldades, elas passarão. Todos os momentos passarão. Mas a nossa crença, o nosso amor pelo Pai Celestial, a nossa vida, a importância do nosso ser, né, da nossa vida, não passa. Porque estamos aqui para evoluir, estamos aqui para aprender. E Mateus, também no Evangelho, ele fala, quando se fala do perdão, e que a gente muitas vezes escuta pessoas, mas eu já perdoei fulano muitas vezes, eu já dei muitas oportunidades, e mesmo assim ele tem a mesma conduta, tem o mesmo comportamento, e eu não perdoo mais. E aí Mateus diz lá no capítulo do Evangelho, capítulo, se eu não me engano, 24, item 15, não vos digo perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se a gente multiplicar isso, eu sou péssimo matemático, mas é um dízimo que quer dizer infinitamente, ilimitadamente. Então, quando Pedro se volta para o Cristo e faz essa pergunta, que era uma necessidade de Pedro, Pedro tinha a maior dificuldade também de conviver entre os irmãos, ele diz, perdoa sempre, filho. Sempre aquele que perdoa é a alma mais elevada, porque o perdão, ele faz parte das almas mais elevadas. O rancor, o ressentimento é parte das almas ainda sem evolução espiritual e que não devem mais fazer parte da nossa vida. Porque são esses sentimentos que faz com que o nosso corpo adoeça. Toda doença do corpo tem a ver com a doença da alma. Por isso que a própria medicina já diz hoje que nós precisamos viajar, que nós precisamos estar em contato com as pessoas. Nós não tivemos muito isso na pandemia, a gente sabe que durante esses 2 anos as fobias sociais elas aumentaram, a ansiedade tem se alastrado por aí, a própria depressão tem aumentado consideravelmente, porque
ficamos isolados, diante das provas, dentro dos nossos lares, vivendo as provas com mais proximidade, ficamos distanciados, muitas vezes, do lazer, né? Isso é tão importante. Virtualmente, a gente está sempre em contato com os amigos, está sempre deixando mensagem para o outro, dizendo para as pessoas que amamos elas, que desculpamos e que perdoamos as suas ofensas, porque a pandemia tem aumentado muito esses casos, por isso que na nossa vida nós nunca deixamos de fazer o atendimento, porque se faz nesse momento, nós ouvimos o outro nas suas necessidades. Então, meus queridos irmãos, no livro Consolador de Emmanuel, ele nos faz compreender, ele diz que a Terra é um plano de experiências e resgate, por vezes bastante penoso, né? E aquele que se sinta ofendido por alguém, ele não deve esquecer que ele próprio, um dia, também já errou 70 vezes 7 vezes. Então, não nos enganemos, nós não estamos no lugar errado. Todos nós estamos no lugar certo. Todos nós estamos sendo conduzidos e vivenciando as pessoas que fazem parte da nossa evolução espiritual. Ninguém está, ou melhor, nada no universo está fora do lugar. Não existe nada que esteja fora do contexto realmente do plano celeste. Tudo está no lugar certo. Então, que diante dessa necessidade se faz tão necessária acerca do perdão, mesmo porque o próprio Evangelho, a doutrina espírita vem nos trazer um leque de ensinamento através da compreensão das parábolas belíssimas do Cristo, através dos espíritos que lá estão, como Bordéus, Cáritas e outros irmãos. Lá o irmão José vem clarear nossa mente, né? E o próprio Jesus veio a dizer que nós somos seres imortais, nós somos espíritos eternos. Então, quando nós morremos, nós apenas deixamos o corpo na terra. A alma, ela é imortal, ela retorna à sua casa real e verdadeira, que é o mundo espiritual. Então, o amor, o ódio, são sentimentos da alma, né? Quem conduz as nossas ações, a conduta da alma, não é do nosso corpo físico, ele apenas nos representa aqui na Terra, dando a forma para as pessoas nos identificarem. Mas a alma, ela leva consigo tudo que ela é, verdadeiramente. Ninguém muda com a morte, ou ninguém muda por vivenciar outro plano. Nós seremos a mesma pessoa, porque somos seres individuais. Então, esse sentimento em que todas as religiões pregam a reforma íntima, prega esse amor exatamente para que essa alma se melhore, porque nós vamos nos encontrar novamente, porque aqueles que nós não perdoamos nessa experiência, se ele desencarna, ele morre, ele passará a ter a mesma conduta de quando estava aqui na Terra. Por isso que o Evangelho recomenda que nós devemos reconciliar-se o mais depressa possível com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho com ele, ou seja, enquanto estamos encarnados aqui com ele, para que não suceda, né, que ele te entregue ao juiz, que é exatamente a consciência cósmica, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e aí seja mandado para a cadeia. A cadeia ele se refere ao corpo físico. Nós retomaremos mais uma vez o processo encarnatório, e é uma cadeia está no corpo físico, e nós retornaremos quantas vezes for necessária, até que possamos aprender esse sentimento de amor, né? O amor, ele é o sentimento por excelência, porque a excelência do amor se faz sublime de uma forma tão plena, que através do amor nós somos conduzidos a perdoar, nós somos conduzidos a ser indulgentes, a sermos pacientes, a sermos tolerantes para com o outro. Então, nós englobamos, o amor ele engloba outras virtudes celestiais, que são virtudes que elevam nossa alma. Por isso se faz necessário, e Mateus já coloca no Evangelho a fala de Jesus, quando ele diz, reconcilia-te depressa. E nós estamos sempre deixando para amanhã essas ações. A gente escuta pessoas dizer, não, fala do perdão, depois eu falo, depois eu resolvo isso. E às vezes é uma energia tão ruim, esse sentimento, né, ainda fica ao nosso redor, essa gama de energia, do nosso próprio pensamento, que trava a nossa vida,
que as coisas começam a dar errado, que não anda para frente, e que na maioria das vezes, como eu costumo falar, tem pessoas que chegam à casa espírita dizendo que alguém fez um trabalho de macumba, nada a ver. Os espíritos pedem para a gente mandar essa pessoa dizer, falar o que elas andam pensando. O pensamento é que travou a vida dela, o pensamento é que não deixou que aquelas energias, elas estão te conduzindo, ou elas estão paralisando a tua própria vida. Por isso Jesus diz, ora, mas também vigia. É importante a oração, muito importante, mas o vigiar os pensamentos, o vigiar os sentimentos se faz necessário, porque são os pensamentos, né, que nós devemos, a cada minuto, né, cada minuto a gente parar e refletir acerca disso, né, ou durante o dia, no decorrer do final do dia, o que nós estamos oferecendo ao universo, né, o que nós estamos oferecendo ao outro, porque as nossas energias se faz extremamente importante nesse limiar da nova Terra. Os espíritos superiores se reúnem em gama, em Pleiade, né, procurando na Terra almas encarnadas que possam ter acesso pela questão mental, porque a mediunidade é o canal que liga ao encarnado à espiritualidade, é exatamente o chakra coronário, e eles procuram na Terra a dedo pessoas em que eles possam ter a proximidade, e que eles possam induzir a prática do bem, que eles possam colaborar com aqueles sofredores, né? E nós sabemos que o plano espiritual tem colaborado demasiadamente, né? Principalmente agora no planeta Terra, com as dificuldades dos humanos na Terra. E aí eles procuram a dedo alguém que eles possam sintonizar, né? Para que eles possam fazer a realização dessa prática do bem. Mas da forma que nós estamos, né? E aí a gente pode perceber e nos perguntar até onde nós, sociedade, melhoramos, né? Através da pandemia. Foi que nós melhoramos até aí, meus irmãos, né? Se a gente parar para pensar, a gente dá uma olhada assim, o que foi verdadeiramente que nos fez refletir? Como é que nós olhamos a vida hoje, né? Como é que nós analisamos hoje a aplicabilidade, por exemplo, do perdão no nosso dia a dia? E por que é tão difícil perdoar, né? Muitas pessoas dizem, mas quando a gente conversa, dizem, não, mas é difícil perdoar. Por que é tão difícil? Primeiro, porque somos imperfeitos. O orgulho e o egoísmo ainda faz parte demasiadamente da nossa vida, né? Nós travamos, quando nós somos afetados, as nossas desavenças nos relacionamentos, seja ele qual for, eles acontecem por conta do orgulho que ainda está arraigado, do egoísmo que ainda se faz forte na nossa existência. Nós temos ainda dificuldade de comunicação, de comunicar-se com o outro, de falar-se com o outro, porque nós agredimos, nós falamos de acordo com o que o outro fala. Se o outro nos agride, a nossa reação é contrária. Esquecemos o mestre, né, que na sua beleza e grandeza lineal falava com mansuetude, com brandura, e recomenda-nos também a brandura. Diz que serão bem-aventurados os brandos e pacificadores, porque eles verão a Deus, né? Então, nós temos o mau hábito de julgar, né? Constantemente nós estamos julgando o próximo, e nós não conseguimos julgar as nossas ações. Nós olhamos para o outro e queremos que ele se melhore, que ele se modifique, que ele faça a reforma dele, que a nossa vida não está dando certo na relação, porque o outro é quem não colabora, e nós. O que temos feito, né, para mudar a nossa sintonia, para mudar a nossa forma de viver, né, para mudar as nossas relações para uma relação mais leve, né? Então, nós costumamos associar o perdão, aqueles que dizem perdoar, nós associamos isso à fraqueza, né? A fraqueza. Estamos sempre, sempre, sempre julgando o outro, né? Julgando o outro. Meus queridos, minhas queridas, o que conta para Deus é o coração de cada um de nós. É o que nós sentimos por nós mesmos e pelo próximo. Então, por isso não importa a religião de cada um, a sexualidade de cada um, a opção sexual, o preto, o branco, o rico, o pobre. O que eleva, o que vale para Deus é o nosso coração. Ninguém será questionado o que foi, o que fez com a posição social aqui na Terra. Nós seremos, sim, né,
os nossos talentos que trouxemos, eles serão cobrados, mas em forma de bem, em forma do amor que multiplicamos, em forma da caridade que nós realizamos, em forma dessa caridade, tanto moral como da caridade material, quando houver necessidade. E nós nos perdemos nosso tempo fazendo o mau julgamento do outro, esquecendo que quando nós fazemos o bem, exercemos a caridade, e vamos abrir nosso coração para isso, porque nós vamos viver uma nova fase de pessoas, de pobreza, das pessoas necessitadas da caridade material. Eu digo isso porque nós não paramos nenhum momento de doar cestas básicas àquele mais necessitado, por conta da necessidade que se faz cada vez mais, certo? Então, não adianta, a gente nem consegue falar do Cristo com uma pessoa que está com o estômago vazio. Eu preciso primeiro alimentar ele para que a gente possa alimentar a alma dele, certo? Então, está na hora, e o que vale lá para cima é exatamente a nossa conduta, né? O que nós realizamos do bem, qual foi a prática que nós conseguimos realizar, né? Se nós já conseguimos perdoar com grandeza, né? Com o coração, e não com o falar. E aí também nós temos uma facilidade muito grande de nos melindrar com o outro, né? Tudo é motivo de melindre. Então, precisamos refletir acerca desse nosso comportamento, dessa nossa postura, porque nós estamos aprendendo a cada dia. Esse momento é de aprendizado entre nós. Nós estamos ouvindo e refletindo acerca daquilo que Jesus vivenciou e que nos deixou legado mais de 2000 anos atrás, quando ele esteve na Terra. Então, perdoar para nós, espíritos imperfeitos, independe de esquecer. É necessário, sim, para que a gente perdoe, é necessário diluir a mágoa. A mágoa, como eu falei, é um sentimento, é uma emoção negativa. É preciso diluir ou dissipar a energia da mágoa, da raiva, porque são elas que nos destrói, dissipar e deixar que ela se vá. Todo esse trabalho ele é feito mental, né? Dissipar aquelas energias. Caso contrário, o perdão se torna superficial. Se nós não aprendermos a amar a nós mesmos, né, e aprender com isso a perdoar o próximo, nós estaremos perdendo a oportunidade de andar para frente, né? Porque o perdão significa renunciar à vingança, aquele desejo que nós temos de vingar, sem que esse ofendido ele possa olvidar plenamente a falta do seu irmão. Para aqueles que já se encontram numa dimensão maior, já se encontram evangelizados, perdão e esquecimento da ofensa andam juntos, caminham juntos, né? Todo instante ele caminha junto. Ele esquece totalmente que ele passou aquele momento difícil e aí ele perdoa, né? Quem diz isso é Emmanuel. E aí nós poderíamos perguntar, perdoar é uma necessidade do espírito humano, da alma humana aqui na Terra? Sim. Por diversos motivos nós devemos perdoar. Primeiro, porque nós somos seres imortais, né? Nós não morremos, nós iremos reencontrar até refazer os nossos erros, ou seja, até o aprendizado do amor. Ainda somos imperfeitos, cultivamos ainda a incompreensão, precisamos cultivar a compreensão. O que é a compreensão, minha gente? A compreensão é uma extensão do amor. É uma grandeza compreender o outro. Porque se nós compreendemos que o outro está ali naquele processo, no caminhar da sua evolução, é ali que ele está, né? Se nós conseguimos absorver isso dentro dessa compreensão, nós vamos perdoar o outro, porque nós sabemos que ele ainda não tem condição, ele ainda não aprendeu ainda determinadas coisas, mas ele vai aprender. Todos nós nos tornaremos espíritos puros na evolução e na escala evolutiva. Ninguém vai ficar para trás. Alguns irão demorar um pouco mais, porque, como falamos, a dificuldade é maior de mudar-se. Então, o perdão ele é necessário porque ele facilita a nossa convivência com o próximo. O nosso relacionamento com o outro melhora quando nós perdoamos e nós andamos leves, né? Ele melhora também o ambiente vibratório em que nós vivemos. Não existe coisa mais terrível, né, no campo vibratório do que o sentimento da raiva, do que o guardado ódio, do rancor, né?
Então, isso cria uma vibração pesada no ambiente do trabalho, no ambiente familiar, porque é uma energia extremamente negativa, né? É algo negativo, que faz com que até as nossas reações, elas aconteçam, mal-estar, às vezes a dor de cabeça, pessoas que sentem dor de cabeça constantemente. Então, ela costuma viver sempre irritada, sempre de mau humor, não é leve, não leva a vida com leveza. Então, isso cria uma energia extremamente grosseira que nós atraímos através dos nossos chakras, nossos campos energéticos, e aí o mal-estar, dor de cabeça, tudo são campos de energia, são nossos chakras, certo? São campos de energia que são afetados pelas nossas próprias energias. Então, por que nós precisamos, todos nós precisamos de perdão, né? Porque todos nós somos espíritos eternos, imperfeitos ainda, como demonstra as nossas atitudes, como demonstra a complexidade de sentimentos e emoções que nós carregamos, que são contraditórios, né? Que esses sentimentos contraditórios, eles costumam se agitar dentro de nós constantemente, através de nossos erros e muitas vezes dos nossos enganos. Lembrando também que é importante que o perdão é a caridade que deve ser cultivada. E quem cultiva o perdão e quem cultiva a caridade exercita a sua alma para o bem, né? Então, quem ganha é quem perdoa. Quem ganha é aquele que é mais nobre na sua grandeza, né? Então, o perdão é tão importante, né, que em determinado momento, né, na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, quando os Espíritos foram questionados acerca do perdão, né, da caridade, que nada mais é do que a caridade, ele lhe pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então, existia uma curiosidade de saber como Jesus entendia a caridade. Qual foi a resposta da espiritualidade? Foi benevolência para com todos. Ele não abriu aspa, somente com aqueles que nós amamos, somente com aqueles que temos simpatia, somente com os brancos, com os pardos, com os negros, não. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros. Por que indulgência para as imperfeições dos outros? Porque nós também somos imperfeitos, nós também cometemos erros e enganos, nós também no nosso dia a dia afetamos o outro. Então, nós não podemos agir como uma parábola, que ao mesmo tempo que aquele foi perdoado a dívida, né, ao mesmo tempo, em menos de 5 minutos, ele se encontra na mesma situação, e ele pede clemência àquele servidor, aquele mau servidor, e ele não consegue perdoar-lhe a dívida. Então, nós nos comportamos muitas vezes, e o Evangelho é a nossa vida, é a nossa conduta como seres humanos na Terra. Aquela conduta de querer receber as bênçãos, mas não fazemos por onde continuar a receber essas bênçãos. Se nós recebemos a bênção, estar reencarnado já é uma bênção muito grande, respirar é uma bênção, ouvir o que nós estamos fazendo é uma bênção, falar é uma bênção. Se isso é uma bênção, qual é a nossa conduta perante a Deus? A nossa melhoria, a nossa reforma íntima, a nossa melhoria de sentimento, a nossa melhoria de pensamento, as nossas ações voltadas à benevolência, voltadas à indulgência para com todos. Não somente por aqueles que temos a mesma simpatia, mas para com todos. Resumindo, ele diz, perdão das ofensas. Então, todas as vezes que nós nos sentirmos ofendidos, se faz necessário abrirmos a porta do coração para o perdão. Porque perdoar é desculpar, é não valorizar a ofensa, é diminuir essa ofensa, é não permitir que o ofensor não sentir que ele é teu inimigo. Né? Porque ele é apenas um irmão, como diz o próprio Cristo, a quem tu deves amar. Né? Mas, muitas vezes, uma pessoa que naquele momento se encontra com dificuldades, né, de ordem pessoais, de ordem emocionais, e aí nós precisamos, no decorrer também das nossas experiências, entender e aceitar as pessoas
da mesma forma que elas são, como elas verdadeiramente são, pessoas que possuem virtudes, mas também que possuem defeitos, né? E aí, muitas vezes, a gente esquece de ver as qualidades. Eu nunca esqueci um momento com a espiritualidade que o Espírito disse, lembre que, dando a lição do Evangelho, que nós os auxiliamos, porque nós vemos em vocês as qualidades e neutralizamos o que tem de defeito. Então, eu tento aprender desde esse dia a ver a todos, a olhar a todos com o olhar da alma, procurar ver em cada um as suas qualidades, porque defeitos, se a gente for elencar os nossos, nós temos muito, né? E como nós podemos exercitar o ato de perdoar? Como nós falamos, renunciando o sentimento de vingança, perdoando verdadeiramente a ofensa, esquecendo realmente ser justo, né? Justo. Por que nós devemos perdoar, gente? Por quê? Porque o perdão, ele traz, alarga muitos benefícios à nossa vida. Ele causa, ele cura, aceleradamente, tanto emocionalmente quanto fisicamente. As pessoas que conseguem liberar o perdão, se libertar do perdão, ele se torna leve e muitas deles adquirem a cura, o merecimento, porque ele não atrai aquela energia do ódio, ele dissipa, ele deixa aquela energia passar. O perdão alivia a rigidez e dores crônicas, muitas vezes. Ele aumenta a força física, ele reduz o estresse, ele ativa positivamente o sistema imunológico. Então, são milhares de benefícios que o perdão, até a digestão, né, ele melhora a função intestinal. Porque quando nós perdoamos, nós destravamos as energias grosseiras que muitas vezes está lá no nosso chakra no genésico, né? Isso é um dos nossos chakras. E aí, quando a gente alimenta sentimentos nobres, quando nós alimentamos esses sentimentos mais nobres, então todo o nosso corpo físico ele começa a ter essas reações positivas, né? A gente consegue ver o outro com mais clareza, com maior grandeza. Nós nos tornamos mais amigos, nós nos tornamos mais tolerantes, nós nos tornamos pessoas mais simpáticas, pessoas em que, através da energia que nós emitimos, os outros sentem a necessidade da nossa presença na sua vida, porque é uma energia de leveza, né? Uma energia que, que é extremamente leve, e essa leveza faz parte, né, dos espíritos que irão compor a nova terra, né? Precisamos estar conscientes de que o nosso papel é colaborar, hoje é colaborar com a espiritualidade, né, na transição da nova terra, né? Nesse momento é necessário a recomendação espiritual e que nós aprendamos a melhorar a nossa sintonia para que nós estejamos abertos a nos conectar com os benfeitores amigos e assim dentro dessa play de espíritos que estão trabalhando nesse momento terreno, nessa pandemia, ajudando a todos nós aqui na Terra, ajudando aqueles que partiram, que chegaram até lá, mesmo trabalho que estão tendo aqui, né, os desencarnes coletivos de Covid, plano espiritual, estão no mesmo trabalho lá também, espíritos recambiados para esse trabalho. Nós também estamos sendo recambiados para auxílio aqui na Terra, para auxílio com a espiritualidade maior neste momento. E para que isso realmente aconteça com grandeza, é preciso que a misericórdia ela faça parte do nosso dia a dia, que a gente possa absorver esse sentimento de forma tão natural que nós não nos sintamos mais ofendidos com a ofensa do outro, porque nós já compreendemos que a Terra é viver experiência, e que cada vez que nós passamos na prova que a vida nos propõe, nós estamos nos tornando leve, né? A mesma leveza de Chico, de Divaldo, né? E de grandes e grandes almas, espíritos como Gandhi, como Mahatma Gandhi, como Buda, e tantas almas que, se a gente for aqui, elenco muitas almas que passaram pela Terra, mas compreenderam a dimensão do Evangelho do Cristo, eles compreenderam a importância da misericórdia na nossa vida, a importância do perdão e a importância de absorver esse amor, né?
o amor de Deus para conosco, ele é incondicional. Ele independe das nossas falhas, independe dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Deus nos ama incondicionalmente, né? Ele nos ama incondicionalmente. Logicamente que cada um de nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas. A cada escolha é uma consequência positiva ou negativa. Mas Deus não tem nada a ver com a nossa infelicidade, com a forma que nós vivemos. A forma que nós vivemos agora é a forma que nós escolhemos a viver. Nós escolhemos ser felizes ou não. Ou nós escolhemos pensar, né, cheio de esperança em um dia melhor amanhã, ou nós vamos escolher viver mal, pensar que amanhã tudo vai dar errado, pensar que amanhã nada vai ser diferente, né? Ou somos positivos ou somos negativos, é uma escolha nossa. E essas escolhas, logicamente, elas têm um retorno, né? É o que nós pensamos é o que nós temos de retorno. Então, meus queridos irmãos, eu não sei ainda quanto tempo falta, porque a gente demorou um pouco, porque eu sou muito ruim na questão ainda da internet. Da mídia eu não tenho muita habilidade ainda. Como nós perdemos uns 10 minutos, não foi, Mura? Eu quero saber quanto tempo a gente tem ainda para a O gente... tempo já está no limite mesmo, viu? Mas você falou bem. Mas Pronto, pois, se tiver alguma coisa a acrescentar, pode continuar. bom. Então é isso, meus irmãos. O que a gente pode acrescentar, né? Agradecer o convite do Mura Fé, através aí do Centro Espírita Chico Xavier, dizer que nós estamos aqui dispostos, como sempre estivemos, a divulgar a doutrina consoladora do Cristo, e agora mais do que sempre, a necessidade que façamos isso, e para a gente encerrar o nosso momento, né, fazer a nossa reflexão dentro do tema que nós abordamos, a gente vai lembrar aqui uma frase de Tertuliano, quando ele diz assim: se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Você quer ser feliz para sempre, perdoe. Então, a gente encerra aqui, agradecemos mais uma vez a Moura pelo convite especial, né? Agradecemos a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e de compartilhar conosco este momento tão importante para o nosso aprendizado. Dizer para todos, né, que estamos com saudade daquela presença física, daquele momento de estarmos juntos, discutindo junto, vivenciando junto e aprendendo junto. Mas cremos que em breve nós poderemos retornar a tudo isso, certo? Um abraço a todos que estão, né, neste momento conosco, né, Moura, que aí participando conosco, né, e que Deus ilumine, que todos tenham um Natal e um ano novo com muita paz, com muita luz e muitas alegrias. Viu, Moura? Um abraço e que Deus nos ilumine sempre. Aqui eu encerro minha fala, também estou com saudade, viu, Valquíria? Muita saudade. Obrigada, Selma. Obrigada aí. Muito obrigada. A gente está tentando aprender, né, para que a gente possa divulgar essa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita. Obrigada, Socorro Rei. Bem, pessoal, boa noite. Sou trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier e estamos aqui para darmos continuidade ao nosso 18º semestre Seminário do Movimento Espírita, que sempre estivemos presentes desde o início. E tem como tema esse seminário o Espiritismo, uma revelação cristã de amor, caridade e fé. Então, agradecemos a Eudete pela sua exposição, fala sobre o perdão, abordando o capítulo dos bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos. Então, certamente é tudo que nós merecemos e precisamos de misericórdia. E a misericórdia maior de Deus para com a humanidade é essa, é a oportunidade de uma nova reencarnação. E nela estamos aqui, para esse aprendizado, que possamos aproveitá-la da melhor forma possível e com os ensinamentos que a doutrina espírita nos propõe, certamente estaremos em busca desse aprendizado rumo ao caminho que nos leva ao nosso Pai Maior, ao reencontro com o nosso Criador. E, como estava programado, que seria outra palestra apresentada pelo nosso companheiro Teodoro Neto, que por motivos que desconhecemos, ele não pôde comparecer, né,
para a apresentação dessa segunda palestra. Então, para não ficarmos em branco, passarmos em branco, melhor dizendo, o nosso companheiro Morafé, como sempre, irá suprir essa falta, né? E que apresentará a palestra Parábola dos Talentos. Certamente não irá cumprir com seu dever de espírita na realização da sua divulgação. Como diz o Espírito Emmanuel, a maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. E o Centro Espírita Chico Xavier, o movimento espírita de picos formado pelos centros espíritas, sempre tem essa preocupação de divulgá-la. Até porque o Cristo disse: amai-vos e instruí-vos. Então, que possamos nos instruir através dessas mensagens esclarecedoras. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso companheiro Morafé para a sua exposição. Gratidão, Ildete, gratidão, senhor Valentim, gratidão a todos que estão nos acompanhando. Jesus conosco sempre, né? A cada novo amanhecer, a cada nova oportunidade de trabalho, de reconhecimento. E eu acredito que é isso, né? Eu falei para a Ildete vai fazer a primeira porque o espírito tem que estar preparado para tudo, né? Ildete, trabalhador da seara do Cristo, tem que estar preparado para todas as oportunidades. Oportunidade de dar o seu testemunho, de fazer a fala do Evangelho, de trazer a leitura do Cristo através das suas elucidações, através do que ele propôs. E, para tanto, eu vou compartilhar com vocês a parábola dos talentos, que ela está lá no capítulo do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 16, item 6, não me falha a memória, item 6. O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí o item 6, ele aborda a parábola dos talentos, né? E a parábola dos talentos, no Evangelho tradicional, ela se encontra lá em Mateus, capítulo 25, 14 a 30. Creio que todo mundo conhece a parábola dos talentos, né? Que é aquele senhor que age como um homem que, tendo que fazer uma viagem longa, né, fora do seu país, ele chamou 3 servidores dele e ele entregou 3 bens, né? Para um ele deu 5 talentos, né? Para o terceiro ele deu 2 talentos e para o último deu 1 talento, né? E aí veio aquele que recebera 5 talentos, né? E ele disse que era para ele ir fazer bom uso daqueles talentos e multiplicar aqueles talentos. Para o segundo e o terceiro disse a mesma coisa. E falou que voltaria em determinada época para receber a prestação de conta daquele trabalho. Então, passou-se muito tempo, muitos anos, e eis que chegou o Senhor para fazer a cobrança desses talentos. E aí ele chegou para aquele que deu 5 talentos, e aquele que recebeu 5 talentos disse: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 talentos que eu ganhei, Senhor. E respondeu o Senhor: servo bom, fiel servidor, pois foste com pouco transformar-se muito. Vem, fica ao meu lado. E aí se aproximou também aquele que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, peguei os 2 talentos que me deste e também consegui multiplicar por mais 2 talentos. Tome aqui, Senhor, teus talentos. E o Senhor falou a mesma coisa, né? Bom servo, fiel, né? Fizeste jus ao que eu te entreguei, voltas aqui para ficar ao meu lado. E aí aquele que recebeu apenas 1 talento chegou para o Senhor, né? E falou assim: Senhor, sei que és um homem severo, sei que ceifa onde não semeaste, que colhe onde não puseste, que és muito austero, e eu, temendo tudo isso, Senhor, eu escondi o teu talento na terra para que ninguém o roubasse, para que ele não se deteriorasse. Então, eis aqui, Senhor, toma o teu talento, que eu estou restituindo aquilo a que te pertence. E então o homem, porém, lhe observou, o Senhor observou e disse: servidor mau, preguiçoso, se sabia que ceifo onde não semeei, que colho onde nada pus, devia pôr meu dinheiro na mão de banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse pelo menos juros a que me pertence. Tire-me, pois, ele o talento deste e dê àquele que tem 10 talentos, porque a todos que têm dar-se-á,
e terás em abundância, mas os que não têm, se lhe há tirado aquilo que pareça ter. Esse servo inútil lança-o às trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. E aí ele jogou o servo, né, nas trevas exteriores. Essa parada, ela me chamou bem a atenção, né? Se nós observarmos bem, perante o momento atual que vivenciamos, e perante a proposta que Jesus sempre trazia acerca de suas parábolas, está nos conduzindo a reflexões acerca do mundo espiritual, do mundo corporal, está bem claro que este Senhor, que dá os talentos, é Deus. Né? Este Senhor é Deus. Esses três servos, né, esses servos simbolizam nós, a humanidade. E os talentos, na verdade, são os bens, né, são as virtudes, são tudo aquilo que temos, seja material, seja moral, espiritual, que a providência divina nos outorga como atributos necessários, como atributos meritórios, que vão ser muito importantes para que nós possamos estar, de certa maneira, fazendo uma evolução dentro do nosso contexto espiritual e moral aqui na Terra. E dentre as parábolas de Jesus, talvez esta que foi narrada por Mateus seja uma das mais importantes. Né? Mais importante e, ao mesmo tempo, mais instigante, que nos traz uma série de reflexões. Pois, sem dúvida, ela encerra uma severa advertência aos que não fazem bons usos, né, das oportunidades que Deus nos concede. Ele dá a cada um de nós, conforme nosso grau de evolução, conforme nossa programação divina perante a reencarnação, a que fomos convidados a experienciar aqui na Terra, a oportunidade de nos transformarmos e que tem por finalidade maior, naturalmente, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução enquanto espíritos encarnados. Então, todos nós, meus irmãos, somos agraciados com uma parcela de bem. Algumas vezes, todos eles juntos, outras vezes não. Mas tudo isso, né, esses bens, eles virão em maior ou menor proporção, de acordo com o processo evolutivo de cada indivíduo aqui na Terra. Entretanto, uma coisa é inquestionável, e foi o que ele disse na parábola: a quem muito foi dado, muito será pedido. Ou, em outras palavras, teremos que prestar sempre conta de tudo aquilo que nos foi confiado, na proporção que tenhamos recebido. Então, aquele que recebeu 5 talentos, naturalmente, ele ia ser mais cobrado, porque ele teve mais talentos, ele teve mais oportunidades, ele teve mais variedade de trabalhar dentro do processo aqui na Terra. O que recebeu 2 também teve mais oportunidade. O que recebeu apenas 1 talento teve apenas uma oportunidade de trabalhar. E nesta parábola, a gente depara esses 3 personagens, sendo que 2 deles, embora recebessem valores diferentes, valores maiores, digamos, com mais responsabilidade, com maiores chances de sucesso e também, ao mesmo tempo, de fracasso, esses talentos, eles eram providenciais para que fosse aplicado e recebido o acumulado de juros, os tornando servos fiéis. E eles, como servo fiel, foram extremamente justos, né, bondosos, e Jesus, aliás, Deus sobre ali, né, privilegiar eles pelo bem confiado, pelo bem merecido. Já o terceiro, porém, que recebeu apenas 1 talento, ele enterrou esse talento, deixando improdutivos. Já observaram que nós, muitas vezes, temos a oportunidade de desenvolver nossos talentos, de desenvolver nossas virtudes, de melhorar nossa condição moral no planeta, no trabalho, na família, nos relacionamentos afetivos, e muitas vezes não o fazemos porque somos improdutivos, porque estacionamos, porque procrastinamos e não utilizamos os dons que Deus nos concede, seja de que natureza for esse dom. Porque independente do dom que recebamos, seja 5, seja 2, seja 1, aquele dom específico a que ele foi direcionado, ele tem uma razão, ele tem um sentido, ele tem uma proposta para esse plano. Nada é por acaso, disso sabemos. Então, não é nada por acaso que nós vamos receber algo, uma joia divina, e essa joia não deva ser usada. Mas ele não. E muitos deles fazem igual esse servo. Guardam egoisticamente para si.
Usam do egoísmo de si próprio e guardam tudo aquilo que recebe. Muitas vezes você é uma pessoa boa, mas não pratica caridade. Você tem a oportunidade de praticar caridade e não pratica. Muitas vezes você é uma pessoa que tem subsídios materiais e não pratica. Você tem disposição e não pratica. E você enterra seus talentos e não beneficia a si, nem ao seu próximo, desperdiçando os dons preciosos a que lhe foram confiados. O espírito Irmão X, para quem não sabe, na literatura espírita, Irmão X é o espírito Humberto de Campos, né? Então, o espírito Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, ele traz essa narrativa que me chamou muito a atenção, né? Na semana passada, que eu estava lendo e fiz uma live com esse mesmo tema, me chamou muita atenção a forma que ele dá, né, que ele visualiza essa parábola dos talentos. Então, o Irmão X está em livros psicografados pelo Chico Xavier, que são os livros Estante da Vida e o livro Luz Acima. Então, nesses dois livros diferentes, ele traz essa parábola dos talentos sobre outra visão, né, modificando os talentos. E ele, no livro Estante da Vida, ele traz a seguinte narrativa, né? Ele diz que um servo de confiança, né, ao viajar, um senhor, na verdade, ao viajar, chamou 3 servos na sua propriedade distante, que era uma propriedade bem distante, onde já tinha milhares de trabalhadores naquela propriedade. Então, naquela propriedade já existia milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude, da sabedoria em que estavam. Então, eles lavraram a terra em louvor da grandeza divina, do Supremo Senhor. E o Senhor chamou ali à sua presença 3 trabalhadores para distribuir 3 preciosos talentos para esses 3 trabalhadores, né? E aí, assim que ele chamou o primeiro e lhe deu 5 talentos. E aí ele diz, conduz esses tesouros da alegria e da prosperidade, que são eles. Aí olha os talentos que ele deu para o primeiro. Ele deu saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. E aí ele falou, pega esses 5 talentos, multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos, em benefício dos teus irmãos que estão em situação inferior à tua, que estão ainda avergados ao solo do planeta e que levará minhas bênçãos e se esforçam mais intensamente. Então, pega esses 5 talentos, que é a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade, e ajuda os teus irmãos na caminhada. Ele chama o segundo, passa 2 talentos e diz, transporta contigo esses 2 talentos preciosíssimos, que se destinam ao esclarecimento, ao auxílio do mundo a que tu vai estar dirigindo. São ambos a inteligência e o poder. Então, pega esses patrimônios respeitáveis, que são patrimônios da minha construção eterna, e ajuda teus irmãos na caminhada. Já o terceiro confiou apenas 1 talento aclarando. E aí ele disse, apressa-te desta lâmpada sublime e segue. O teu talento será a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo, dos teus semelhantes, e esses seus raios abrirão acesso aos tabernáculos divinos. Vai e multiplica este talento. Ele olhou para os 3, explicou que eles tinham que ir para a lavoura, para o trabalho, e que voltaria em determinada época como regresso para a prestação de conta, para o ajuste de conta. E passado algum tempo, chega o tempo do ajuste novamente. E lá está o soberano Senhor, esperando, feliz, esperançoso, por aqueles que foram confiados talentos. Chega o primeiro servo, né, e falou para ele, Senhor, respeitando os talentos que me deste, peguei a saúde e adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, eu aliciei a gratidão. Usando a habilidade, eu recebi a estima. Movimentando o discernimento, fui conquistando o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, Senhor, ganhei a ordem. O Senhor disse, o teu plano de júbilo e evolução foi executado. Vem e senta-te ao meu lado.
chamou o segundo servo e ele disse assim: Senhor, elevando a inteligência que me deste, obtive trabalho. Submeti o poder à tua vontade sábia, Senhor, e atraí o progresso. E assim consegui ajudar os nossos irmãos na caminhada. Tuas expectativas de instrução ao meu setor de atividade foi atendida? O Senhor disse: Bem estás tu, servo bom e fiel. Sobre o pouco que te deste, foste muito bem. Te colocarei no gozo eterno. E então se aproximou ali o outro, meio assim assustado e tal. Chegou o último servo e disse assim: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste, Senhor. Sei que és austero e exigente, que colhe onde não semeias, que ordena por toda parte, mas experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, e temendo-te juízo, escondi-la na terra. Então repõe agora aqui em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-me tantas oportunidades desagradáveis de recordação por onde passei. Estou ao meu desejo, e de modo algum, Senhor, eu desejaria possuí-la. Toma de volta, Senhor, aqui intacta o teu talento. O Senhor contemplou esse servo assim triste, muito melancólico, olhando para este servo. E olhando para ele disse assim: servo mau e fiel, como poderia multiplicar minhas bênçãos se nem ao menos te desse o esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se tu mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou algumas gramas de serviços benéficos em várias toneladas de angústias que doravante passarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiu. Multiplicaste preocupação e receios que levaram-te a gritar, a espernear, como um simples tolo no avançado círculo de minhas ordens. Por fim, atiraste meu tesouro no pântano do desespero e da revolta. E agora vem comentar o temor e o zelo que a minha presença te infunde quando foste tu que foste preguiçoso, que foste insensato. A dor era tua oportunidade sagrada, única de iluminação ao próprio caminho, para que tua claridade amparasse outros companheiros na mesma jornada que a tua, de luta regenerativa, de luta satular. E tu repeliste o dom que te dei, o dom que confiei a ti. Volta, portanto, para as sombras, para a desesperação que abraçaste. Lançai, pois, servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Quer dizer, né, meus irmãos? Eu acho essa parábola, né, que é dos talentos do irmão X no livro Estante da Vida, e tem no outro também no livro Luz Acima. Quer dizer que aquele que não se esforçar, né, essas parábolas, elas trazem para nós uma reflexão acerca de que cada talento, independente do teor, né, da descrição que seja esse talento, ele permite a nós um aprendizado. Ele permite a nós experiências únicas e salutares. E aquele que não se esforça para acrescentar alguma coisa, algo mais, aquilo que recebeste da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimento. Quando ele diz: vou te jogar, né, as trevas, que vai ter ranger de prantos, né, nas trevas exteriores, haverá pranto e ranger de dentes, se refere a futuras reencarnações de sofrimento, onde a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, né, muitas vezes nós viremos privado daquilo que tivemos por empréstimos, porque não soubemos usar o verdadeiro sentido desse trabalho, desse labório. A outra interpretação da parábola, anteriormente citada, que também é Irmão X, que se encontra, são dois livros, né, gente? Estante da Vida e Luz Acima. Na outra parábola, ele também faz essa mudança de talentos. E o que me chamou a atenção, que eu não vou relatar toda ela, porque é a mesma coisa, eu vou relatar somente o terceiro talento, né? No primeiro talento, que ele dá 5, né? Ele deu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio.
No segundo, ele deu inteligência e autoridade. E o terceiro talento, ele entregou, no livro Estado da Vida, ele entregou o terceiro talento, foi o conhecimento espírita. Olha só o talento que ele entregou. Conhecimento espírita. O que me chamou a atenção nesses dois talentos, dessas duas narrativas, pelo olhar do irmão X? O terceiro talento de um, ele deu a dor. O terceiro talento de outro, ele deu o conhecimento espírita. Ambos não multiplicaram o conhecimento. Ambos esconderam o conhecimento. Ambos perderam a oportunidade de auxiliar e de aprender. No Livro dos Espíritos, na questão 919, diz o seguinte, que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. E aí Santo Agostinho fala que para conhecermos, para conseguirmos esse feito do conhecimento de si mesmo, nós precisamos todos os dias, no finalzinho do dia, nos interrogar nossa consciência e passar assim uma revista, fazer uma revisão do que a gente fez durante o dia, perguntando-se se não tinha faltado alguma coisa a fazer. Será que me faltou algo a fazer? Como foi meu dia? Como foram minhas escolhas? Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu fiz a caridade? Será que eu amei ao próximo? Tratei todo mundo como eu gostaria de ser tratado? Será se hoje, nesse horário agora que estamos a conversar aqui, todos nós demos o nosso melhor hoje? Será se nós trabalhamos o Evangelho de Jesus hoje? Será se doamos algo para quando formos nos encontrar com Cristo, ele diga, fulano, tu contribuíste em tal época com isso? Ou será que nossos talentos estão sendo retirados? Foram retirados nossos talentos? Porque os talentos eles estão relacionados com os momentos em que a vida nos privilegia. Às vezes a vida, é importante repensarmos a forma como estamos conduzindo as nossas escolhas, a forma como estamos conduzindo os nossos talentos. Por isso é importante conhecermos nós mesmos, aceitando os nossos dons, aceitando as nossas virtudes e pararmos de nos compararmos com outras pessoas. Porque temos isso, comparamos com outras pessoas. Comparamos com a vida, entre aspas, boa que o outro vive. Comparamos porque o outro tem um bom emprego, eu não tenho, porque o outro tem dinheiro, eu não tenho, porque o outro tem um carro, porque o outro tem uma família louvável, porque o outro tem um relacionamento maravilhoso, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, sempre nos comparando e deixando de utilizar os talentos que a nós foram destinados. Quando ele deu aquele talento da dor, não é porque a dor é pesada, porque Deus não dá ombros pesados a fardo leves, mas porque a dor é uma oportunidade mais rápida de experienciarmos e vivenciarmos uma transformação moral. E à medida que nós adquirimos maior maturidade pelas portas da dor, porque muitas vezes o amor nos chega, mas nós não aprendemos. E aí a gente fala que quando não aprende pelo amor, vai ter que ser pela dor. E a dor é mais pungente, ela é mais incisiva, ela é mais rápida. Basta você sentir uma dor no canto da unha que já está chamando por Deus. Ai, meu Deus, estou com essa unha que não aguento. Basta sentir a menor dor possível que já faz todos os santos, já chama por todos os orixás, se for da Umbanda, já faz todas as novenas, se for católico, já chama todos os espíritos de luz, passe, fluidoterapia, pomada do vovoteiro, se for espírita, mas faz alguma coisa. A dor impulsiona o indivíduo ao trabalho de forma mais incisiva, de forma mais rápida. E aquele indivíduo recebeu a dor como um elixir meritório de suas vivências. Muitas vezes reencarnamos nessa vivência atual com oportunidades de reconciliações, de vivências com outros espíritos de outras reencarnações possíveis, e aí a gente escolhe vir pela dor. A gente escolhe trabalhar a dor porque ela vai no caminho mais rápido para depurar nossas más inclinações. E para sermos o servo bom, é necessário que nós nos entreguemos a Deus, nos entreguemos aos ensinamentos do Mestre Jesus, e acreditemos com fé, e acreditemos com amor. Não importa o quanto os multiplicarmos, mas sim a forma como utilizamos para a nossa evolução. Essa que é a importância. Não é que se você vai pegar um talento da dor e vai multiplicar ele em 2, 3, 4, 5, 6 talentos. Não. Mas como você utiliza
para um processo de evolução moral e intelectual em que você está vivenciando. Um processo de dor, ele te auxilia e te dá experiência de maturidade para auxiliar outros que estão ali na mesma problemática que você, que já traz na sua essência matrizes também dessas mesmas experiências, mas não com o mesmo olhar espiritual, não com a mesma força que você tem de estar passando por aí. Suponhamos uma mãe que perde um filho. Ela tem todo um olhar diferenciado para a dor. Ela tem todo um olhar diferenciado para o espiritual. É implacável, é dor única, individual de cada uma. Mas, com certeza, ela saberá consolar outros que estão na mesma jornada. Ela terá experiências para dizer que, após um certo tempo, se adquire, né, a paciência, se adquire o amor e a saudade àquele ente que partiu de forma, sabe-se lá como. E tudo isso nos permite as reflexões, né? O outro talento do conhecimento espírita me chamou a atenção, que era o terceiro talento. Quantas pessoas, espíritas ou não espíritas, católicas, protestantes, seja de que clero religioso for, têm o conhecimento e não faz uso? Passa anos e anos estudando, adquirindo conhecimento para colocar em prática, sabe-se lá Deus quando. É chamado para dar o testemunho, para multiplicar esse talento como forma, né, de colocá-lo para o próximo e de externá-lo para o próximo, e não faz, porque perde a oportunidade de trabalhar. Os espíritas dizem, não, eu não estou pronto, nunca está pronto. Né? 20, 30 anos no espiritismo e não está pronto para ler uma mensagem espírita, não está pronto para fazer uma prece, não está pronto para fazer um evangelho, e aí está perdendo a oportunidade. É um talento que você está enterrando, porque você egoisticamente compreendeu, encontrou essa doutrina, ela te fez bem, ela te transformou, te modificou, e você não repassa, ficou para você. É assim em outras religiões também. Quantas pessoas são doutores da lei, mas dessa lei não tem a essência, não vivencia a essência. Às vezes é só a palavra, mas a prática em si não externou. Vivemos em mundos, em tempos conflituosos, em tempos difíceis para a compreensão humana, em tempos onde os flagelos da humanidade assolam todo o planeta, todo o mundo, sendo utilizado como artifício da providência divina para castigar a humanidade, que de forma desumana agredia todo o planeta. O planeta adoeceu, o planeta chora. E dessa forma houve a necessidade de separar o joio do trigo. E veio a pandemia, veio o Covid-19, fazendo um arrastão em todo o planeta. Um arrastão completo, levando todos. E nesse arrastão, não está perguntando quem é bom, quem é ruim, quem é rico, quem é pobre, quem fez o bem, quem não fez o bem. Está indo todo mundo. Por quê? Porque o joio está misturado com o trigo. Lembram da parábola do joio e do trigo? O joio está entrelaçado com o trigo. Então não dá para separar fulano é bonzinho, fulano é ruim. Não. Arranca tudo. Depois de arrancar, separa os bons para a direita, os ruins para a esquerda. Está lá na parábola do joio e do trigo. É assim que está sendo feito. Por isso que nessa pandemia a gente vê muita gente boa que pega, mesmo sendo vacinado, toma a vacina, pega o Covid e desencarna. E outros que aí nem vacinados foram, pega o corona, Covid, 2, 3 vezes, estão aí, sem medidas preventivas e todos bem. Mas por quê? Porque há um projeto divino, há uma programação divina sendo trabalhada perante esses flagelos da humanidade. Como o Eudete enfatizou, nós estamos vivendo processos, né, de transição planetária. E nesses processos de transição planetária, há uma necessidade de migrar alguns espíritos que não comportam mais esse planeta, que não comportam mais este momento em que o planeta está vivenciando. Porque foram-lhe confiados talentos e eles não desenvolveram, eles não trabalharam esses talentos. Então agora o Senhor chegou e está remanejando eles para onde as trevas ranger de dentes. Está mandando para mundos de provas e expiação. Ah, mas nós não somos mundo de provas e expiação? Nós somos mundo de provas e expiação, mas a Terra se encontra em processo de transição planetária. Se estamos em processo de transição planetária, implica dizer que quem desencarna, né,
não vai reencarnar mais aqui. A não ser que ainda tenha a oportunidade de desenvolver talentos para ir para mundos transitórios. Porque se você vai reencarnar para ficar no mundo de provas e expiação, você não comporta mais aqui porque o mundo está se transformando. O mundo está se modificando para um mundo de transição planetária. Então, você não vai vir para o mundo de provas e expiação se ele já está numa fase de transição. Você vai para o mundo de provas e expiação, que não necessariamente tem que ser a Terra. Há muitas moradas na casa do Pai. Existem muitos mundos de expiação e prova, muitos mundos primitivos, tal qual a Terra já foi um dia, mas que vai comportar esses espíritos, que ainda estão arraigados aos vícios, ao egoísmo, ao mal, onde o mal impera, onde o orgulho ali é fonte primária de suas essências, e que não soube desenvolver os talentos. Por isso, nós precisamos desenvolver os talentos que nos foram confiados. Se você é bondoso, pratique a bondade. Se for caridoso, pratique a caridade. Trabalhe, transforme, modifique, né? Modifique os talentos que você tem. Adquira juros. Eu tenho apenas o talento da dor. Adquira juros com esse talento da dor. Que juros são esses? Experiências transformadoras que vão auxiliar os mesmos que estão com a problemática que eu me encontro. Pare de procrastinar e deixar sempre para amanhã, deixar sempre para amanhã. O tempo urge. Nós não temos mais tanto tempo assim. Deus nos confiou talento há muitas e muitas reencarnações passadas. Viemos nessa para desenvolver aquilo que falhamos na outra. A nossa oportunidade é agora, é única. E eu pergunto, está fazendo o que do seu talento? Está fazendo o que da sua vida aqui na Terra? Está trabalhando as virtudes que você supostamente imagina ter? Está trabalhando os milhares de defeitos? Porque, gente, uma coisa é certa, defeitos só quem tem somos nós. Nós temos muitos defeitos, mas nós não os reconhecemos. Nós não visualizamos essa sombra que possuímos de defeitos. Mas estão todos lá, nos arcabouços da nossa casa mental, escondidinho. De vez em quando, surge um por uma maledicência, surge um por uma inveja, surge um por uma arrogância, por uma prepotência, surge um por uma falta de paciência, todos ali aparecendo, mas a gente não identifica, a gente não aceita que tem, mas temos bastante. Então, vamos modificar essas más inclinações, esses sentimentos tóxicos, que nos impedem de vivenciar o Evangelho. Jesus veio aqui e nos deixou um legado, que foi o Evangelho. Experiências de vida que os apóstolos transcreveram, né, que se encontram no Novo Testamento e em outros livros, e tudo isso nos permite ter como Bíblia, digamos assim, né, ter como Evangelho, ter como cartilha, essa era a palavra que eu estava procurando, ter como cartilha, né, um roteiro itinerante para que nós nos transformemos e sejamos realmente servos divinos da seara cristã. Cabe a cada um se perguntar e se decidir a trabalhar. Oportunidades, tem milhares de oportunidades para o trabalho. Agora, você querer trabalhar é uma outra questão. É uma outra questão. Então, sejamos atuantes. Sejamos servos atuantes. Não sejamos servos que apenas observam, que apenas vão ao templo, que apenas passam naquele templo, né? Vão naquela casa espírita, naquela igreja, naquele templo, ou seja, lá onde você reverencia sua ideologia espiritual, e visita, ouve um sermão e vai embora, achando que fez tudo. Não fez nada, viu? Vamos combinar. Não fez nada. Não ter feito mal não te isenta de alguma coisa. É preciso que você faça o bem. É preciso que você trabalhe o bem. Então, se você vai para seu tempo religioso, entra e sai, aí você não tem coragem de praticar a caridade, não vai num abrigo de idoso, não vai num hospital visitar os doentes, não vai num presídio, não vai fazer a caridade aos transeuntes, aos mendigos da rua. Não faz a caridade dentro de casa com aquelas pessoas que você não se dá bem. Que serve para você. Será que você tem desenvolvido o seu talento? Porque aquilo que te agride, aquilo que te incomoda, aquilo que te faz perder de diversas maneiras o equilíbrio, são talentos que Deus te concedeu para aprimorar, para transformá-los em virtude. Ah, mas eu sou sem paciência.
Se você é sem paciência, qual a melhor maneira de lidar com a paciência, de construir paciência? É te dando oportunidades de se irritar, é te dando oportunidade de se desequilibrar, para que ali tu trabalhe e crie paciência. Não é verdade? Não adquirir paciência numa fila de banco, não. Vou logo te contar, viu? Tem que ser aquela pessoa que chega ali para te cutucar com mais força, aonde mais dói no teu orgulho, na tua vaidade. Então, meus irmãos, essa parábola dos talentos que eu queria trazer a reflexão para hoje era justamente isso. Para que nós olhássemos para nós mesmos e dentro de nós adquiríssemos essa percepção de observar quais são os nossos talentos. Quais os talentos positivos que eu tenho, que Deus me concedeu. Quais os talentos que eu não considero talento, mas que eu tenho bastante. Quais são meus conflitos, minhas dificuldades? Quais são minhas dores? Né? Quais são as minhas más tendências e inclinações que eu tenho? Aí dá para a gente identificar bastante. A gente tem. Então, essas aí também são talentos que tu tem que transformar. Tem que ressignificar esse sentimento e construir novas emoções, novos sentimentos, para que assim tu possa seguir, né, nessa caminhada rumo à ascensão aos mundos celestes. Não sei quando chegaremos lá, mas iremos. Mas doravante essa caminhada, nós não vamos dar passos largos, porque nem sempre a gente consegue dar passos largos. Mas é importante que, como diz Emmanuel, lá no Fonte Viva, na Romagem, alguma coisa assim, não me lembro o nome do passagem, ele diz que todo dia nós temos que dar caminhada, né? Já que não conseguimos fazer uma caminhada longa, mas que caminhemos pelo menos alguns milímetros. Se a gente conseguir caminhar milímetros, olha só, gente, já teremos feito alguma coisa. Se nós não nos desviarmos, pelo menos caminhamos milímetro a milímetro diariamente, já teremos fazendo alguma coisa. Vamos encontrar obstáculos? Sim. Seremos apontados, seremos caluniados, seremos difamados, seremos ali perseguidos, porque todo que trabalha para o Cristo recebe essas perseguições. Mas não vamos desistir nunca. O importante é caminhar, é trabalhar, é servir ao Cristo. E a encarnação atual, essa vida atual, é a melhor de todas que já tivemos anteriormente, pois nos concede a iluminação espiritual do conhecimento espírita. E isso nos conduz a mundos melhores. Então, gratidão a vocês pela paciência, pela tolerância, por estarem conosco ainda neste momento. E fico grato pela oportunidade de fazer essa fala para vocês. Quero humildemente agradecer mais uma vez a vocês, a Ildete, a Janilde, aos representantes do Centro Espírita Francisco de Assis, na ausência do Teodoro, e também dizer para vocês que a vida não é uma casinha de brinquedo, mas é um jardim repleto de rosas e espinhos. Dificilmente vamos colher uma rosa e não nos perfurar nos espinhos, mas faz parte a dor nesse caminhar. O importante é não nos perdermos nessa caminhada. Então fiquem com Deus, Jesus conosco sempre nessa caminhada. Volta a palavra aí para nosso amigo Valentim Neto para fazer as considerações finais, fazer a prece, se ele quiser fazer, ou solicitar algum dos nossos colaboradores, Janildo, Janildo vai iniciar, ou a Ildete, para fazer a prece final. Gratidão, gente. Pois é, pessoal, que temos que agradecer a Deus, em primeiro lugar, como sempre fazemos, pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos reunidos através dessa sala virtual para ouvirmos essas mensagens de uma forma tão clara, expostas na noite de hoje pela nossa companheira Ildete e o Moura Fé. Então, são ensinamentos do Cristo que perduram no decorrer desses 2000 anos, que precisamos, não apenas, como o Moura frisou bem, não apenas ouvir, mas, acima de tudo, pô-las em prática na nossa caminhada. É para isso que estamos encarnados aqui nesse nosso plano físico, através da misericórdia divina, como a Ludete falou na mensagem inicial, sobre a misericórdia. Então, esse nosso 18º semestre, Seminário do Movimento Espírita, de uma forma ainda virtual, podemos dizer assim, mas é uma oportunidade que tivemos de darmos continuidade a esse evento que sempre realizamos
através da união das 4 casas espíritas de Picos em anos anteriores. E esse ano permanecemos para que a continuidade não sofra nenhuma violência, digamos assim, de não realizarmos. Então, que a espiritualidade que nos assiste nesse evento, nós agradecemos, por nos dar essa sustentação moral e espiritual na realização desse trabalho de divulgação da doutrina espírita aqui na cidade de Picos, e virtualmente, certamente, está indo mais além que das fronteiras picoenses. E que possamos, com alegria em nossos corações, encerrarmos esse seminário e que no próximo ano possamos realizá-lo de uma forma presencial, certamente, onde os benfeitores que nos dão essa base estejam sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos iluminando nessa nossa caminhada de divulgação espiritual. Então, para encerrar o nosso semestre, eu queria pedir à nossa companheira Ildete, né, para que ela possa fazer a prece de encerramento do nosso trabalho na noite de hoje. Bom, nós queremos, nesse momento, né, erguer os nossos pensamentos a Deus, os nossos corações, em gratidão a Ele por este momento e por todas as bênçãos concedidas às nossas vidas. Respirar é uma delas. Amado Jesus, Deus, Pai de infinita bondade e amor, queremos, neste momento, agradecer-te por nos permitir nos reunirmos virtualmente para a realização deste evento tão importante para todos nós. Agradecemos imensamente, Pai, pelo teu amparo através da espiritualidade amiga, dos espíritos que conduz a cada casa espírita, pela presença irmanada dos benfeitores amigos, que incansavelmente, assim como ti, acolhe os corações sofredores, que nos auxiliam nestes momentos de divulgação desta doutrina de luz, que clareia a nossa mente de uma forma tão grandiosa, que nos faz sentir a felicidade através do teu Evangelho divino. Que Deus, na sua bondade, no seu amor, acolha sobre a égide de Ismael toda a falange de anjos, os arcanjos, os querubins, desta noite de hoje. Envolva com as vibrações do mestre toda a terra. Que todos aqueles que se encontram acometidos da Covid, assim como outras enfermidades, que Jesus, que Maria de Nazaré, que todos os seus anjos acolha e derrame bênção sobre a terra, e que ilumine os familiares de cada um de nós, que ampare a nossa mente, que nos conduza para a plenitude, para que assim, Mestre, diante do teu amor, possamos nos tornar representantes da tua luz aqui na terra. Com a graça e a misericórdia de Deus, com o amparo da espiritualidade amiga, nós agradecemos mais uma vez e pedimos, Senhor de bondade, a permissão a Ti para encerrarmos esse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso, né?